Nós estamos de volta com a Crítica na TV e damos continuidade agora à nossa entrevista ao vivo com o candidato a prefeito de Manaus pelo PR, Marcelo Ramos. Nesse momento, ainda temos 9 minutos e 53 segundos de questionamentos. E para isso, usaremos a interação com o nosso telespectador. A gente escolheu nas ruas algumas perguntas feitas pela população para os candidatos. Vamos ver a primeira. Meu nome é Jovaldo, moro na Cachoeirinha. Eu queria saber do candidato Marcelo Ramos, o que ele vai fazer pela gente aqui da área da saúde, da casinha. Bem, Jovaldo, eu acho, né? Isso, da Jovaldo. Cachoeirinha. Quero aproveitar para falar para toda a população da Cachoeirinha, da zona centro-sul da cidade de Manaus. Esse é um dos problemas mais graves hoje da nossa cidade. Manaus deveria ter 70% de cobertura de estratégia de saúde da família. Uma equipe de estratégia de saúde da família é composta pelo médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. A equipe de estratégia de saúde da família é aquela equipe que visita a casa das pessoas, que previne doenças, que controla as doenças de doentes crônicos, controla a hipertensão, controla a diabetes. Manaus só tem a cobertura de 33% da população. Por isso que milhares de pessoas todos os dias batem a porta de uma casinha de estratégia de saúde da família ou de uma UBS e são informadas que não podem ser atendidas porque estão fora da área de cobertura. O único caminho para universalizar a atenção básica de saúde é aumentar o número de UBSs e aumentar de 173 para 400 as equipes de estratégia de saúde da família, fazendo concurso público. E, além disso, Manaus tem que ter NAFs, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Manaus só tem 3 núcleos desses. Para você ter uma ideia, Manacapuru tem 4, Itacoatiara tem 4. Nós vamos ampliar as equipes de estratégia de saúde da família para alcançar 70% de cobertura, ampliar as UBSs para alcançar 70% de cobertura e ampliar o número de NAFs, criando pelo menos um em cada zona da cidade para que esse apoio de atividade multidisciplinar, porque no NASF você não tem só o médico e o enfermeiro, você tem o psicólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o professor de educação física e aí sim, garantir uma rede de atenção básica eficiente para que quem tem uma dor de cabeça seja atendido na unidade básica e não tenha que ir para um hospital, para um pronto-socorro, para uma unidade de média e alta complexidade. Para que um hipertenso tenha a sua hipertensão controlada e não tenha um AVC para ocupar um leito de média e alta complexidade. Para que um diabético tenha a sua diabetes controlada e não vire o renal crônico tendo que fazer hemodiálise, que é um tratamento muito mais sofrido e muito mais caro. Nós vamos universalizar a estratégia de saúde da família, o atendimento da atenção básica e a população certamente terá um atendimento melhor na saúde do município de Manaus. Candidato, a gente ainda tem mais uma pergunta. Vamos à segunda pergunta de hoje. Eu sou o Valdo Nascimento e eu gostaria de saber do candidato o que ele vai fazer para melhorar a infraestrutura da cidade, o asfalto, o trânsito. Bem, Valdo, olha lá. Primeiro, nós vamos transformar o que hoje se chama de distrito de obra em centrais facilita. O que é uma central facilita? É como se fosse um PAC municipal. Onde só tem obra, vai passar a ter obra, limpeza pública, transporte, pequenos reparos de escolas e unidades de saúde, abertura de pequenas empresas e o Cine, para que quem está precisando de um emprego não tenha que dormir na calçada lá do lado do garajão, mas tenha uma unidade do Cine perto da sua casa. Então, os serviços gerais de infraestrutura estarão mais próximos do cidadão. Além do mais, Manaus precisa de um prefeito de 4 anos e não de um prefeito de 3 meses, de 2 meses antes da eleição. Nós estamos vivendo hoje uma realidade de um abandono total da cidade em 3 anos e meio e agora de uma tentativa de correr atrás do prejuízo por uma questão eleitoral. Qual o preço disso? O preço disso é o seguinte, é que um cidadão trabalhador, ele não trabalha só nos 2 meses que antecedem a eleição. Ele não precisa da rua dele asfaltada só nos 3 meses que antecedem a eleição. Ele precisa de um prefeito de 4 anos. E Manaus vai ter um prefeito nos próximos 4 anos. Alguém que acorda cedo, que trabalha muito, que vai se dedicar a fazer o bem para as pessoas. No transporte, nós vamos aumentar a velocidade média da frota, acabando com a faixa azul, criando um BRT de verdade, com obra de infraestrutura, corredor exclusivo de ônibus, aumentando a faixa reversa em algumas áreas da cidade, sinalização inteligente, renovação da frota com ônibus mais confortáveis e com porta do lado certo. Isso vai ser com recursos próprios da prefeitura, com recursos captados junto ao governo federal, inclusive com parcerias público-privadas, porque há investidores interessados nessas ações
para fazer a cidade de Manaus voltar a andar para frente. Candidato, antes da gente ir para a terceira pergunta do telespectador, eu queria saber como é que vai ficar a questão dos camelões. Uma questão polêmica, a gente sabe que os vendedores ambulantes precisam se sustentar e ali no centro eles ficavam ali antigamente, agora foram retirados e reclamam disso, porque eles sentem falta desse público, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no paisagismo da cidade, né, na limpeza urbana. Como é que o senhor vai tratar essa questão? Amanda, você me dá a chance de desfazer uma mentira, mais uma das mentiras, das boatarias plantadas pela campanha do meu adversário, que diz em todo canto que eu falei que vou devolver os camelôs que estão nas galerias para as ruas. Eu não sou irresponsável com a nossa cidade. Agora eu quero dizer uma coisa também para quem há muito tempo não vai no centro. Só fala que o centro foi revitalizado quem há muito tempo não vai no centro. Eu sugiro a quem acha que o centro está revitalizado que dê uma volta na Marechal Deodoro, que dê uma volta na Marcílio Dias, na Guilherme Moreira, na Praça Terreira Aranha, que dê uma volta lá na Manaus Moderna. Você vai ver que nunca o centro esteve tão abandonado e tão cheio de vendedor ambulante. Tem churrasco na esquina, tem gente vendendo verdura no carrinho de mão. O centro está completamente abandonado. Recuperaram uma rua e querem dizer que isso é revitalizar o centro. Nós não vamos devolver ninguém que está em camelódromo, que está nos centros populares, nos shoppings populares, de volta para a rua. Pelo contrário, nós vamos viabilizar economicamente esses shoppings populares, garantindo shows, eventos culturais, aumentando o número de serviços oferecidos dentro para que a população frequente e passe a ser economicamente viável. E para o centro como um todo, nós temos uma proposta que nós chamamos de shopping a céu aberto. Revitalizar todas as fachadas, criar quiosques que tenha gente trabalhando fardada, vendendo com nota fiscal, não vendendo o que concorre com a loja, como no shopping, Amanda. Se você for no shopping, você tem as lojas e no centro você tem os quiosques, que são harmonizados do ponto de vista estético com o shopping, que todo mundo trabalha fardado, emite nota fiscal, vai ser assim. Nós vamos garantir emprego para as pessoas, reordenando o centro e acabando com o abandono total que o centro de Manaus vive hoje. Vamos ouvir a nossa última pergunta do telespectador de hoje. Marcelo Ramos, o que tu vai fazer para a melhoria da nossa categoria de mototáxi legalizado? Olha lá, o atual prefeito, e eu preciso dizer isso porque é um balanço da administração também, ele tem feito uma maldade com os mototáxis legalizados. Por quê? Um mototáxi legalizado hoje, ele paga uma série de taxas para o SMTU, ele tem que comprar colete, ele tem que comprar uma moto diferenciada, ele tem que pintar a moto dele, ele tem todo um custo de operação. E ele concorre com quem não paga nada e com quem não padroniza a moto, com quem faz o que bem entende. É preciso entender que quem está legalizado deve ter o seu espaço preservado. E a prefeitura precisa encontrar alternativas econômicas para os que trabalham hoje na ilegalidade, para também não jogar um pai de família no total abandono. Eu, inclusive, sugiro que a prefeitura ela tem que parar de alugar carro para entregar documentos em pequenos volumes. Ela tem que fazer isso com cooperativas de moto. Seria muito mais rápido e muito mais eficiente. Esse será o caminho. Candidato, agora a gente tem os últimos minutinhos aí, 1 minuto e 50 para o senhor fazer as considerações finais. Bem, eu quero aproveitar esse momento para agradecer você que já decidiu votar no 22 e quero conversar com as pessoas que estão indecisas. Tomem a sua decisão pela mudança. Se você está indeciso, é porque você já sabe que as coisas não devem continuar como estão. Então acredite que o que nós estamos oferecendo para o futuro da cidade de Manaus é um futuro de esperança, de mudança, de dias melhores, de muito trabalho, de muita dedicação à vida dessa cidade e às pessoas que aqui moram. Aqueles que querem votar nulo ou votar branco, eu quero fazer um apelo a você. Se você está decidido a votar nulo ou branco, é porque você está indignado com as coisas que têm acontecido na política. A forma de responder a essa indignação não é lavando as mãos como fez Pilatos. A forma de responder essa indignação é votando contra tudo que está aí, é votando pela mudança, pela esperança, dando uma chance para 2 jovens responsáveis, cuidadosos, que estudaram a cidade, que sou eu, Josué Neto, cuidarem dos destinos da nossa gente. Eu estou muito feliz com tudo que tenho vivido nesses últimos dias, com o carinho das pessoas, com o abraço das crianças, com o olhar de esperança dos mais idosos, com a certeza de paz de família de que vão viver dias melhores no nosso governo. Quero pedir a cada um que está nos assistindo agora que acredite nessa mudança segura e transformadora e que no dia 30 vá para a urna cheio de esperança e amor no coração para votar Marcelo Ramos e Josué Neto, número 22. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui no A Crítica na TV.
E amanhã, o A Crítica na TV abre espaço para ouvir ao vivo o candidato à reeleição pelo PSDB, Arthur Neto. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Calcana para desarticular um grupo que teria desviado recursos federais do programa Calha Norte em Tefé. A verba deveria ser usada em obras de infraestrutura do município, como construção de calçadas e meios-fios. Mas, segundo as investigações, quase metade do dinheiro teve outro destino. 24 mandados judiciais foram expedidos e estão sendo cumpridos desde o início da manhã em Manaus e em Tefé. A empresa RBR Construções tem esta casa, na zona centro-oeste, como um dos endereços de funcionamento. Mas não há placas ou qualquer identificação. O grupo é apontado como um dos investigados pela Polícia Federal, que colocou em prática, hoje, a Operação Calcana. A investigação aponta que de cerca de R$500 mil repassados pelo programa Calha Norte para obras em Tefé, cerca de R$220 mil tiveram um destino suspeito. O dinheiro foi sacado, mas as obras que deveriam ter sido feitas no município não saíram do papel. O que levou realmente a polícia e a investigação a acreditar que isso pudesse estar acontecendo? Primeiramente foi o fato de mais da metade do contrato ter sido repassado e praticamente nada da obra ter sido realizada. Em segundo lugar foi o fato do dinheiro que ter sido repassado, 50% dele foi repassado por uma empresa de um homem só que não tem a menor capacidade de construir nada efetivamente. Os delegados federais informaram que 4 pessoas foram presas, 6 foram conduzidas pelos policiais para esclarecimentos e 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Parte dos mandados da Operação Calcana foram cumpridos no município de Tefé. Os policiais federais estiveram na sede da prefeitura daquela cidade e também na Secretaria de Infraestrutura para coletar documentos e algumas provas essenciais para o caso. Essa investigação começou em setembro deste ano, mas a operação teve que ser antecipada porque a Polícia Federal descobriu que algumas provas importantes estariam sendo eliminadas pelo grupo responsável pela suposta fraude. A partir de agora, todo o material que foi coletado, que foi resgatado, que estava sendo ocultado ou destruído pelas empresas, ele vai ser analisado, vai ser periciado pela Polícia Federal. E a partir dessa análise a gente vai poder aprofundar nas investigações para saber qual foi o destino dado ao dinheiro, outras pessoas eventualmente envolvidas e etc. E ontem à noite, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária frustrou mais uma tentativa de fuga no Centro de Detenção Provisória Masculino. Os policiais encontraram durante uma revista uma cela com as grades cerradas no pavilhão 2. Foram apreendidos 2 aparelhos celulares, fones de ouvido, carregadores, cordas que seriam usadas como tereza, facas de mesa e uma algema. Os 2 internos que estavam na cela foram transferidos para o isolamento e tiveram as visitas suspensas por 30 dias. A ocorrência também será incluída nos processos de cada um deles. No final do mês passado, também foram encontradas grades cerradas dentro da mesma unidade prisional. E vamos agora ver como é que está o trânsito na cidade pelas câmeras do CEOPS. Bom, a gente está vendo imagens agora nesse momento da Avenida Constantino Neri, no cruzamento com a Pedro Teixeira. A via da esquerda segue para o centro, a da direita segue para o bairro. Então, as 2 vias, tanto a da direita quanto a da esquerda, estão bastante tumultuadas. Então, a gente vê o trânsito aí bem intenso nesse momento na Constantino Neri, no cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira. A imagem está escura, né? Mas a gente consegue ver ainda os carros agora, bastante movimento hoje à noite. Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens do trânsito. E a seguir, 3 meses de salários atrasados. Funcionários da empresa Salvare ameaçam paralisar o serviço das ambulâncias se não receberem o pagamento. É num instante, eu volto já já.